Shalom, shalom, shalom. Esse vídeo aqui, ele tem o propósito de esclarecer e explicar o vídeo que eu postei ontem em duas partes, que o tema foi: a mulher ou as mulheres estão sendo transformadas em aberrações pelo diabo e elas não estão se tocando, né? Como as coisas de Deus têm que ser bem claras, explicadas, porque elas dizem respeito à salvação eterna ou a condenação eterna. E esse vídeo aqui, você que não entendeu muito bem, porque naquele vídeo eu falei rápido, porque as crianças, né, o Joel estava ali meio nervoso, gritando ao fundo, se você observar o vídeo, eu acelerei algumas palavras, eu suprimi. E eu fui ver, quando eu faço meu vídeo, eu assisto, vejo, puxa, então na parte da dicção não ficou muito claro. Então o meu alvo é como se fosse uma aula a respeito da salvação. Imagine você assim: tem a sua alma e a minha, que é o troféu que o diabo quer levar para o inferno. Ele trabalha 24 horas para nos manter no pecado, no engano, separados de Deus. Quem já foi liberto pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício dele na cruz, sente o gosto da salvação e quer que as pessoas que estão no engano, porque nós que somos salvos, nós conseguimos ver o que vocês perdidos não veem. Né? Que eu disse que a arma que o diabo usou para manter as pessoas presas no pecado é a praga da religião. Por isso eu uso esse termo assim tão contundente: praga, uma peste, que é exatamente esse engodo, é uma garra que as pessoas se apegam tanto nisso, são capazes de matar por causa da praga da religião. Mas Jesus levantou o céu dele não para nós pregarmos praga de religião. Jesus não mandou evangelizar a religião, ele mandou pregar o evangelho. Ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não existe evangelho segundo o diabo, segundo Kardec, não. Existe o evangelho de Cristo. O diabo inventou outros evangelhos, levantou milhares de líderes para enganar as pessoas, mas Deus levantou o povo dele, os servos dele, para nós nos contrapormos ao diabo e explicar a você. E no vídeo de ontem, né, eu dei uma pincelada sobre por que e como o diabo está transformando as mulheres em aberrações. E hoje eu vou fazer um comentário para explicar melhor, né, você que viu meus vídeos e compartilhou, isso são ferramentas de evangelizar. Talvez você, pastor, tudo bem, não posso ir para a rua evangelizar, você pode orar, porque esses vídeos servem para perdidos e para salvos, e para crentes mortos, que também são perdidos. Você pode orar pelas pessoas e ajudar compartilhando esse vídeo, está evangelizando também, porque nós estamos desmascarando o diabo. Eu tenho 5 blogs. Eu tenho um blog que é chamado Perturbadores de Israel. E lá, o meu livro que eu estou escrevendo já há uns 15 anos, tem um livro que está escrito assim, o primeiro livro que eu comecei a escrever: descubra como o diabo vem destruindo o mundo e maculando a igreja, ou seja, a comunidade messiânica. E lá eu falo sobre essas partes das ferramentas que o diabo usa. Também eu estou fazendo 2 vídeos, aqui eu estou montando, não publiquei ainda, o nome do vídeo é Desmascarando Satanás. Porque o evangelho não tem como nós pregarmos o evangelho sem explicar quem é o diabo, porque todo o mal que está por trás das pessoas está Satanás, porque ele que instigou o ser humano a desobedecer ou a errar na vontade de Deus, que é errar o alvo, ou seja, seria o pecado. Né? Então esse livro aqui, esse vídeo, ele vai explicar melhor. Eu vou dar algumas pinceladas a respeito do que eu falei nas duas partes do vídeo, na parte A e na parte B. Isso é uma síntese de tudo que eu falei ontem, né? Então, primeiro eu vou citar o conceito, o sinônimo de aberração. Eu anotei aqui no caderninho, lá no vídeo que eu postei ontem, nas duas partes, eu colei lá o conceito de aberração, porque muitas pessoas ouvem, mas nós temos que compreendermos o significado, ou seja, a etimologia de cada termo ou palavra usada para nós compreender a mensagem. No caderninho aqui eu coloquei: o que é aberração? Desvio, extravio, extravagância, desarranjo, tudo que é contrário, desordem, desvario e deformidade, que é a palavra que mais se aplica para esse aspecto do termo do vídeo e o tema, que é: as mulheres estão sendo transformadas em aberrações pelo diabo e elas não estão vendo, não estão se tocando. Sabe que o meu alvo aqui é anunciar a você o evangelho de Cristo e desmascarar o diabo no mundo, num estado em que o Brasil está,
em que os pastores, os líderes que têm dons de evangelistas e pastores, não estão mais preocupados com a salvação, ainda ficou um remanescente. E eu sinto essa responsabilidade, desde criança arder no meu coração, para esclarecer a você o anseio que eu tenho para que você se volte para Jesus e a sua alma não vá para o inferno. O meu alvo aqui é a salvação das suas almas. Não importa se você acredita que Deus existe, se você crê que Ele existe, se você é apegado a uma religião, se você é satanista, porque todos os níveis, no nível mais alto, até umas barras de espiritismo, são satanismo. Tudo isso aí é satanismo. O diabo ele diversificou o satanismo. Então, eu não tenho medo de nada porque eu tenho Deus e os anjos dele que me protegem, e quando nós estamos protegidos pelos anjos de Deus, nós não tememos nada. Nossa vida aqui nessa terra, se perder a vida por permissão de Deus, nós ganharemos no céu. Jesus falou que aquele que achar a sua vida, seja que querer usar a vida dele aqui na terra só para esses prazeres aqui, ele vai perdê-la na eternidade, por lago de fogo. E o que perder a sua vida, ou seja, a pessoa te desgasta em prol da obra de Deus, se sacrifica, arrisca a vida em prol da salvação das almas, que é o meu caso aqui, ele vai ganhar no céu. É isso que é o que serve para todos os salvos. Então, eu comentei no vídeo, primeiro eu comentei na parte A, né, que nosso corpo é a imagem de Deus, que aqui é o cerne da coisa, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como nós podemos pegar uma imagem e semelhança de uma pessoa, que também, eu disse também, que lá em Coríntios diz que o nosso corpo não pertence a nós, em 1 Coríntios 6, versículos 15 e 19, que o corpo que nós temos não pertence a Deus. Deus criou com um propósito de ser templo do Espírito Santo. Isso é para quem Jesus habita nele, o Espírito Santo. Por isso que os caras que têm demônios, que chamam de guia, capeta, habitando nele, não tem que habitar um demônio, um espírito caído e o Espírito Santo. Quando as pessoas fazem cabeça no centro de satanismo, que raspam, fazem curas aqui. Eu conheço isso, que minha família veio disso, eu estudei sobre isso. Já fui mais jovem envolvido com isso aqui. E estava dentro da arte da igreja. Isso aí abre portais para os demônios entrar. Então, aqueles demônios, que chamam demônio de cabeça, que entram nas pessoas, eles são espíritos das trevas. Não tem como o Espírito Santo habitar no corpo da pessoa e aqueles demônios. Por isso que, quando a pessoa entrega o corpo dele para um demônio habitar, ele profana, ele está usando de maneira errada aquilo que não é dele, que é o corpo. Além de ser imagem, quando você faz tatuagem no teu corpo, tu risca, faz brinco, fura as orelhas para colocar porcaria de brinco. Eu falei que não importa a quantidade, se é aqui ou é aqui, onde é aqui, em qualquer lugar. Para isso, ele falou comigo que mais de 90% das pessoas ditas que iam para o inferno, porque eles avalizam, apoiam os pecados, de colocar brinco, é um tocando se fora a sua orelha, tá abrindo portais para os demônios entrar. Mas pastor Ezequiel, Deus falou que dependente tem sendo todos. Aquela passagem de Ezequiel, Deus está falando aqui de maneira metafórica, ele não está apoiando o uso de brinco. Caiu aqui a câmera, deixa eu colocar aqui. Dá um pause aqui. Continuando, né? A câmera caiu aqui. O celular do tripé. Deus não está apoiando aquela passagem de Ezequiel, que eu vi no cara da minha rua que mandou para mim, que era envolvido com porcaria de Jesus, do irmão do Ezequiel, que ia para o inferno e não gostou. Vida de profeta é assim. Deus está dizendo para Israel assim, aquilo é uma maneira simbólica. Eu dei brincos e pendentes, que na verdade os pendentes vocês não usavam aqui, né? Eles usavam aqui de pendurado. Ele falou assim, eu cedi para os costumes que você trouxe do Egito da época, para ver se você caía na real, para se voltar para mim. O contexto daquele versículo, aquele texto de Ezequiel, que ele fala que as pessoas que são do diabo, aí os crentes falsos, que apoiam porcaria de brinco nas orelhas, dizendo que Deus está apoiando, ele não apoia não. Jacó tem um texto também que isso é literal, não é metafórico como aquele lá de Gênesis. Quando Jacó foi entrar em Betel, ele arrancou as arrecadas, os brincos das orelhas, os ídolos, enterrou tudo. Então aquele ali se contrapõe a esse texto. Então não venham usar o texto de Ezequiel de maneira fora do contexto, de maneira errônea, querendo interpretar de maneira torcida para apoiar o pecado de vocês. Assim como eu falei, uma tal de bispo não sei o que, Sônia Hernani, que disse que foi. Se foi lá outra aí, que Jesus tem na marca uma coisa para querer apoiar a tatuagem, é mentira. Aquele que tem na boca é sobre a veste dela. Pega um hebraico, um judeu messiânico, e estuda o hebraico com ele. Deus jamais colocaria, porque se ele tinha montado no cavalo e o vestido dele é longo, o vestido não ficaria aparecendo no fundo dele, as partes íntimas. Jesus, ele é um homem, ele tem genitália masculina, né? Quando ele foi para o céu, não cortaram o pênis dele. Ele foi Jesus Cristo homem, ele tinha um piruzinho, comia, fazia necessidade fisiológica tudinho, e quando ele subiu ao céu, ele é um homem. Ele tem pênis, Jesus. É homem, não é mulher. Então, quando ele subiu os céus, né, jamais irá montar no cavalo para mostrar as partes dele. Na coxa que fala é a veste que está sobre eles, que ele tem um manto. Então, um manto longo,
ele vem aqui quando você monta no cavalo e fica assim por cima das pernas e cobre a parte dele, então não aparece as coxas dele. É no manto que está por cima da coxa dele que ele tem o nome dele escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então não venham querer torcer a palavra, porque todas essas dúvidas, quando eu era mais jovem da Igreja Batista, eu tinha dúvida, mas Deus me explicou. O professor Jesus Cristo, ou o professor Espírito Santo, que é o intérprete e o inspirador da Bíblia, ele esclarece. Como eu falei no meu vídeo, eu disse para você que Deus não é um ser religioso e a Bíblia não é um ser religioso. É o único livro que não é religioso, porque o diabo dogmatizou ao longo da história as pessoas. Não é minha religião que é para colocar o satanismo, o espiritismo, o budismo, o shintoísmo, tudo no mesmo nível do ensino de Cristo. E não tá, Cristo está muito acima disso aí, nem compara. Então, os próprios crentes se deixaram levar por esse engodo do diabo. Nós não temos que dizer que Deus é um ser religioso. Deus, ele é o nosso Criador. A Bíblia é a palavra de Deus, não é um livro religioso. Senão eu boto ela no mesmo livro desses satanismos, desses caminhos falsos que o diabo inventou. Do budismo, shintoísmo, bahaísmo, adventismo, testemunho de Jeová, todas essas porcarias aí que o diabo inventou, que tem a aparência de piedade, eu coloco no livro. Não. Eles torcem as escrituras, como Paulo diz, entendeu? Então a verdade é, nós somos criados por Deus à imagem e semelhança dele. A Torá, ou a Biblos, ou Hagiografos em grego, que é o risco sagrado, é a palavra dele para nós. Ali tem um padrão de nos vestirmos, de falarmos. Quando não está escrito de maneira literal, tem um princípio. A Bíblia, ela é perfeita, pois ninguém vai ter desculpa de dizer que não conheceu a verdade. Então, aqui o meu alvo é explicar para as mulheres o sentido de que tudo que fazemos é nos nossos corpos, que você não pode furar sua orelha, porque se fosse para furar, existiria buraquinhos aqui para nós colocar. Você não pode colocar tatuagem no corpo, porque você profana. E eu disse, tudo que você faz de antinatural no corpo, exceto uma cirurgia, para corrigir uma coisa aqui, porque as enfermidades vieram por causa do pecado. E a ciência foi colocada por Deus para o bem, desde que a ciência não torne-se aberrante, não desvirtue, não deturpe o uso lógico das coisas, Deus apoia. Como a cirurgia que eles fazem, entre as mudança de sexo, eles não mudam o sexo. Eles mutilam os homens, né? Eles fazem uma deturpação da genitália do homem, pega o pênis, parte, faz uma genitália, mas ele não produz óvulo, né? Na verdade, eles mutilam. E aí a ciência que está já deprovada, o direito também, que já apoia essa porra de casamento, que para mim é união aberrante, união desvariada, para Deus não chama de casamento, dois machos, um mutilado, o outro não é. Né? Os conceitos, nós temos que usarmos os conceitos de Deus, não o da sociedade pervertida, né? Que eles querem criar uma linguagem alternativa aí para... Ela é uma linguagem neutra, sendo que Deus, o próprio português, a própria gramática brasileira, ela estabelece gênero masculino e feminino, eles querem mudar. Só que quem é do céu não se deixa seduzir, não se adequa, não se adapta a essa cultura, esse linguajar, esse sistema maligno que jaz no diabo. O João diz que todo sistema que eles chamam de mundo é o sistema político, religioso, que eles chamam aí, cultural, educativo, da medicina, econômico, financeiro, está na mão do diabo, eles dominam tudo. Só que nós somos salvos, nós temos a mente de Cristo, nós vemos o mundo não na visão das pessoas aqui. Nós entendemos a visão das pessoas daqui, que eu estou tentando mostrar para você, mas vemos na visão de Jesus. Essa é a diferença do homem espiritual, né? O homem espiritualista, que é os que canalizam demônios. O homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo. Entendam? Então, eu comentei sobre esses aspectos aqui, né? Da imagem do corpo nosso, porque o diabo ele faz nós quebrarmos as leis de Deus para abrirmos legalidade para os demônios entrarem e habitarem, porque quando a pessoa quebra uma legalidade, Deus não impede o demônio de entrar e habitar no corpo da pessoa. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque ele chegou a estar tão pútrido, era tanta legalidade que eles deixaram aberta, Deus não teve outra alternativa que Deus ele vê se a pessoa vai se arrepender ou não, quando a pessoa chega ao estado de depravação. E também o estado de cauterização, que não tem volta, ele sabe que ele é presciente, né, onisciente, então ele entrega a pessoa para o diabo, ou ele destrói como ele destruiu com fogo e enxofre, que até hoje lá, né, conhecendo Israel com a linha, ela mostra 97% de pureza de enxofre, onde era Sodoma e Gomorra. A história prova, não tem como você refutar. Então, eu comentei e comento para você, querida mulher, porque os homens também, aqui não é nada contra as mulheres, só que Deus mandou falar para as mulheres especificamente. Os homens estão no mesmo caminho que vocês, mesma coisa, bebendo, fumando, se prostituindo, enfiando, se tatuando, enfiando ferro nos mamilos, em cima dos olhos, não tem diferença, tudo igual. Mas como as mulheres, o alvo de Deus foi isso aqui, eu falo quando Deus diz comigo, você faça um vídeo para as mulheres, eu vou falar para as mulheres. Quando eu falo um vídeo para o jovem, é para o jovem.
né? Eu sou guiado, e todo salvo, que tem amor pelas almas, ele é guiado por Deus. Então Deus ordena, nós somos um soldado de Cristo, como comandante. Ele dá uma ordem, nós cumprimos, independente de tomar tiro ou não, né? Então, o que é que você entenda? Que tudo é no corpo. A prostituição, o cara fuma, a pessoa expõe, faz filme pornográfico, expõe as nádegas, as partes íntimas, enche de tatuagem, bebe, fuma no corpo, destrói a imagem de Deus. Vocês conseguiram captar que o alvo do diabo é destruir, adulterar, perverter, mudar, transtornar, desvariar, inverter, tornar mudada, tornar, digamos assim, destruída a imagem de Deus. Porque que o diabo faz isso? Porque o diabo não pode dar um tapa em Deus, ele não pode destruir o próprio Deus. Mas quando ele faz com que a própria criatura, por seu livre-arbítrio, sua livre e espontânea vontade, seduzido por ele, pegue a imagem de Deus natural e mude, ele deixa Deus muito... É pior, eu acho que o diabo, ele dá um tapa na cara de Deus, doía menos do que quando ele faz a própria criatura, uma mulher feita... Deus deixou 9 meses na barriga da mãe. Ela se desvirtuasse, se tornar uma lésbica, tornar uma feiticeira, o homem tornasse um homossexual. O diabo deve rir de Deus, e Deus deixou, porque Jesus chora. Lá no céu, quando Jesus chora, as lágrimas dele tornam-se cristais. Vocês sabiam disso? Vocês não sabem, eu sei. Todo salvo que tem intimidade com ele sabe. Então, se eu amo Jesus Cristo, eu não vou querer que as almas façam me sofrer mais ainda. Como é que sofrer mais ainda? Como é que eu faço? Use esse canal aqui, o YouTube, para plantar essa mensagem, para que seu livre-arbítrio, você ouvir realmente que esse pastor está certo. É mesmo. Nós não nascemos, não é normal eu colocar aquelas gases, que aquilo são gases, pontiaguda, nos meus dedos. Não é normal eu fumar. Não é normal ficar 1 ou 2 horas diante de um boteco tomando bebida alcoólica e fumando. Não é normal eu cheirar maconha. Não é normal eu pegar um filme pornográfico e ficar assistindo 20, 30 minutos, 2 mulheres fazendo perversão sexual, 2 homens pervertendo, introduzindo pênis no reto dele, ou fazendo nas mulheres, que as mulheres também fazem essas porcarias, introduzem o pênis no reto, as prostitutas, que eu chamo financeiras, que as que vendem, eles chamam, como é, tem um termo que chama ali, garoto de programa. Não, são prostitutas, a mesma coisa. Eles querem mudar, o diabo quer mudar os conceitos. Foi por isso que na praga da Inquisição, ele fez com que fosse a Bíblia, a Torá, incluída no índex, o livro proibido de ler. Porque se lesse, o diabo sabia como o intérprete da Bíblia Espírito Santo, as pessoas liam, descobriu que o sistema religioso romano estava enganando as pessoas, que queimou as pessoas na fogueira. Ele nunca mandou pegar as pessoas e fazer isso aí, pegar as feiticeiras e queimar na fogueira. Não. A lepra da graça aqui, o Senhor mandou nós orar. Meu pai é ouvido com isso. Mas ele mata meu pai. Eu não estaria aqui falando o evangelho para você. Dona Jacira, que era uma feiticeira de Nova Iguaçu, vizinha da minha sogra, que me xingava, mas se queimar no fogo. Ela não tem se convertido a Cristo, que eu orei, minha sogra oramos por ela, as pessoas se converteram a Deus. Esse é o amor de Jesus. Só que o amor de Jesus não é passar a mão no pecado. Não é falar duro, repudiar, refutar, condenar. É expor, desmascarar, censurar, redarguir o pecado. Não, ele tem que falar, que é para você se tocar. Eu devo falar para você, eu tenho nojo do homossexualismo, mas eu quero salvar o homossexual. Eu tenho nojo da feitiçaria, mas eu quero salvar o feiticeiro. Eu tenho nojo de quem faz da tatuagem, mas eu quero salvar o tatuado. Tatuagem se arrepender, Deus perdoa para você. Ah, pastor, eu não vou ficar com as marcas no corpo. Eu disse, que a Bíblia diz, Deus não tem em conta o tempo da sua ignorância. Ah, pastor, eu posso escrever Jesus, eu te amo? Não. Não é o que você escreve. É a profanação que aquilo tem sobre a imagem de Deus. Você podia colocar uma imagem de Cristo, você não tem, bateu foto, é uma mentira. Deus proíbe fazer imagem de escultura. Foto da sua esposa, seu filho, também é pecado. Nós não podemos ter marca nem isso no nosso corpo. Se fosse para colocar, Deus já colocaria, Deus sabia que você ia querer colocar, ia fazer você nascer com a imagem de seu filho no seu corpo. Ah, Deus aprovou. Não precisa você pegar e pintar. Não se demonstra amor escrevendo imagem. Deus falou que a adoração a Deus, ela é em espírito e em verdade. Aqui na mente é subjetiva. Entendeu? Então, querida mulher, o seu corpo e o meu foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. O teu corpo meu não pertence a Deus, você não tem propriedade. Só que Deus não impede um cara de pegar, você dá um tiro na cara da pessoa. É o livre-arbítrio. Por analogia, ele não impede você de fazer tatuagem, de furar a sua orelha, aquele monte de buraco nas suas orelhas. Os crentes mundanos que têm brinco, eles têm mais capeta, menos capeta. Na medida que vão aumentando, pintando a cor do cabelo, entra mais demônio. Esticam o cabelo, fazem chapinha, outro cabelo. Que pintam os cabelos, mais demônio. Que pinta as unhas, mais demônios.
que coloca batom, mais demônios. Os que colocam pince aqui na língua, mais demônio que influenciam nas palavras. Sobre os olhos, a concupiscência dos olhos atrapalha. Quando raspa a cabeça lésbica, que raspa aqui do lado, aqui é um demônio. Eu falei, eu tenho uma foto, talvez eu vou imprimir essas fotos em colorido e vou trazer mostrar aqui na tela para vocês. Né? Tem uma foto que eu bati na internet, tem lá o Homem-Aranha, todos esses caras, Homem-Aranha, Lanterna Verde, Demolidor, Pantera, são tudo demônios, eles simbolizam demônios. O He-Man que ele fala assim, pelos poderes da caveira cinzenta, pelos poderes de Grayskull, eu tenho uma força que o diabo tem força, não tem poder. Né? A força dele é através dos demônios. Aí o outro demônio lá diz, o Munra, pelos poderes, ele fala, antigos espíritos do mal. Transforme, olha, antigo do mal, literalmente invocando os demônios. As pessoas não conseguem ver tão cegas. 2 Coríntios 4 diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ele diz, antigos espíritos do mal. Transforma esta forma decadente para Mun-Ra, ou seja, o Deus Ra, que é um demônio que se transforma como Deus lá do Antigo Egito. Então você não consegue ver que todos esses negócios que coloca de moda, que por conselho do mundo é bonito, mas para Deus é nojento, é feio, tá? Vocês estão atraindo demônio para o corpo de vocês. E vocês se tornam mais depravadas ainda. Mais depravadas ainda. Fica feio, fica nojento. Né? Eu disse que nós temos que ser naturais, que lá em Romanos 1, 18, 19 e 20, que Deus quer que nós sejamos como nós fomos criados, natural. O meu Deus mandou colocar em nós foi uma veste. Quando Adão e Eva pecaram lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, né? Eles ficaram nus, a primeira reação foi cobrir, só que foi com roupa transparente. Deus pega, mata um animal, e ali Deus está censurando a maneira que a nossa natureza decaída quer se vestir. Ele bota um vestido. No céu, quando em Apocalipse fala, os homens da antiguidade usavam uns vestidos mais aqui, as mulheres bem longos, as judias, e no céu é vestes longos. Eu já vi. Quem já foi arrebatado, não sou eu só que fui arrebatado no céu, não, em sentidos como Paulo fez. Né? É vestes até os pés, eu já vi. E eu falo, essa é a primeira parte que eu falo. Então, o conselho para você, querida mulher, o teu corpo, isso aqui é uma síntese, e o meu, fomos criados à imagem de Deus, ele não é nosso, portanto, não podes fazer. Tu pode até querer fazer, mas tu vai queimar no inferno, não se arrepender. Tu não tem o direito de fazer, ele não delegou para você a autoridade para você fazer do seu corpo o que você quiser. Não, isso é uma perversão, é uma aberração, é um desvario, é um desvirtuamento da imagem original. E na parte B, eu estou concluindo já, eu falo das aberrações, que eu falo do lesbianismo, eu falo da alteração da cor dos cabelos, e os cabelos raspados, que o demônio, a Jezebel e Astarote são demônios principados que comandam essa perversão do sexo. Ele faz a mulher raspar, que é um sinal de rebelião contra Deus. Né? Que ele altera o formato dos cabelos, que eu falei, você que faz chapinha também, você que é crente, vai para o inferno do mesmo jeito que você está dizendo para Deus. Deus, eu não concordo, eu não gosto da maneira que você fez meu cabelo enroladinho. Que o diabo colocou na sua cabeça que o cabelo enroladinho é feio. Não é. Cabelo enroladinho é bonito para Deus, cabelo louro é bonito, cabelo liso é bonito. A pele preta é bonita, a pele parda é bonita, a perna amarela é bonita e a pele branca é bonita. Foi tudo Deus que fez. Né? Falei das alterações que o diabo fez nas orelhas, com a porcaria dos brincos, dos pinces, os alargadores aqui e os múltiplos ferros que eles colocam. Falei da sobrancelha, que eles estão colocando aquela sobrancelha demônio, que o demônio é do inferno, que tem dois sexos. Ele tem essa sobrancelha grandona, fica de longe você olha para as mulheres assim, eu vejo, parecem uns bichos. Isso é verdade. Eu falei também das alterações das unhas, que eu falei das garras que elas pintam. Você que diz que é crente, a parte mas eu vou colocar uma unhazinha, a cor da unha. Não é verdadeiro, é maquiar. Você não aceita a cor natural que Deus colocou para você, então não faça. Nenhuma cor. Está abrindo porta para os demônios também. Eu falei a alteração da língua, os supercílios e o nariz com pinça, que elas botam também nariz ferro agora, que as mulheres enfiadas aqui, parece bicho. Né? Foi que o diabo criou forma dos perfumes que tem no centro de satanismo, em todos os níveis. Né? Eles botam aquelas essências. Eu já vi os perfumes que estão fazendo já aí, aqueles perfumes são planos lá nos demônios e para a terra. Eu falei também sobre a pele, que é das tatuagens também que eles estão colocando, esticando. Falei também dos shorts malditos, que é a vestimenta, que é a principal feitiço que o diabo usa. Né? Os shorts curtos, rasgados, que deixa as mulheres, e eles tiram, elas ficam tirando das virilhas, assim, faz tec. Quando eu passei na rua, eu fiquei ouvindo, passou os caras todos para as pernas da mulher, que leva a mão para a vagina, os caras olham atrás e a cobiça, porque a gente vê todo o tufo delas ali protuberantes. Né? O diabo tem criado e promovido as malditas calças compridas
que eu falei das academias, que elas botam tudo claro, cores aberrantes para quê? Para chamar a atenção dos olhos das pessoas, transparentes, shortinhos rasgados, eu falei, né? Ele criou e promoveu os vestidos, as bermudas, as curtos, transparentes e lascadas e rasgadas, que é uma analogia dos shorts. Ele fomentou a rebelião das mulheres contra os maridos, contra os noivos, contra os namorados e contra os pais. Isso aí, a gente conversa com os colegas aí, eles falam. Eu tenho visto essas mulheres tanto gritantes, essa lei Maria da Penha que é maldita, né, essa suposta libertinagem da mulher que não é liberdade, ela se torna autodependente. Aí ela não depende mais do que o homem para ter sexo mesmo, depois são as deusas. O diabo está fazendo isso aqui no mundo. Né? Ele tem fomentado nas mulheres o uso do cigarro, das bebidas alcoólicas, dos palavrões, anarquia dos trânsitos, de ver a mulher cortando tudo pela direita, comentei isso aqui, da maconha, cocaína, pornografia, prostituição, ateísmo, feitiçarias, que é o satanismo, o aborto, que é o assassinato, o divórcio, e elas sentirem-se autodependentes. Né? O vídeo vai dar 25 minutos aqui, uma explicação. Falei dos saltos altos que fazem mal para a coluna, mas o alvo dele é a mulher com glúteo protuberante. Toque em Isaías 3,16 fala sobre isso aqui, Deus vai tirar aquilo. E por final eu deixo uma pergunta para você. Você espera impulsar dessa maneira? Querida mulher, meu conselho para você é bonita como Deus lhe fez. Beleza não é uma mulher ser mais magrela, ser mais gordinha, ter o glúteo mais protuberante, a coxa mais bombada. Não. Isso foi o diabo que criou concepções errôneas de beleza para desvirtuar o formato e a anatomia que Deus deu ao seu corpo. Beleza para Deus não é que o homem coloca, Deus falou assim em Timóteo, que o enfeite, a beleza dela não ser o exterior. Deus vê aqui, ó. Por que você se torna tão tufada, seguindo esse paradigma que o diabo coloca aí? Para você ser o agente ativo do pecado, fazer os homens se masturbarem, instigar os meninos jovens, que hoje em dia, para o mundo, quanto mais pelada for, mais sensual é. E você é um instrumento ativo do diabo. Me diga se Deus no céu quer que as mulheres se vistam assim. Acho que no céu, da maneira que você se veste aqui, você acha que no céu Deus vai deixar vestir? Não, você vai ter outra veste. Então você vai rejeitar a roupa que Deus te dá, porque ela todo mundo de vestes brancas. Você não vai poder colocar brinco, pinça, tatuagem. Então, isso demonstra que o seu coração não está no céu. Porque se nós quisermos ir para o céu, Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Meu conselho para você, como pastor, que tem o dom de pastor. Pastor é um dom, Efésios 4,11. Dá aos homens. É que você se arrependa de tudo isso que eu falei para você, entregue sua vida para Jesus, busque uma igreja que eu chamo assim, a casa de oração, que ainda tem um remanescente que ensine você a sã doutrina, fique assim até Jesus voltar. Não se importe com o conceito que o mundo coloca aí. Vão chamar você de velha. Ah, pastor, não tem roupa para vestir mais. Compra, tem irmã que faz, compra aí. Eu sei costurar, né? Tem irmãs que costuram roupas da doutrina de Jesus, que não deixa você sexo, não mostra o formato da sua peça íntima, não deixa seu peito para fora. Roupinha aqui que as irmãs antigamente usavam, de todas as denominações. Mas, infelizmente, Deus falou comigo que mais de 90% vão para o inferno, não vão subir. Infelizmente, os líderes se apostataram por causa do dinheiro. Disse que é usar costume que não é, doutrina do céu, padrão de Deus. Se arrependa. Deus quer salvar todas vocês mulheres. Eu estou orando por vocês, não fico raiva de mim, não. Eu amo todas vocês. Se eu ficar com raiva aqui, eu não estou preocupado. Jesus foi rejeitado porque ele falou a verdade. O meu alvo é a salvação de vocês. Compartilhe esse vídeo. Você que não entendeu, mas entendeu agora, vai chorar, pega essas roupas imundas, queime tudinho, não dê para outra pessoa, porque não serve para você, não serve para os outros. Compre as roupinhas simples, Jesus está voltando. Os sinais de Mateus 24 está se cumprindo tudinho. Não vai demorar muito Jesus voltar para arrebatar. Aí você quer ir para o inferno? Não vale a pena não. Tá bom? Ir para o inferno por causa da porcaria de uma roupa? Não vai pelo seu líder não, vai pela Bíblia, só tem uma Bíblia. Deus nos abençoe. Baruch atah Adonai. Tradução é, bendito seja Deus, ou Baruch atah Hashem, que é o nome do Todo-Poderoso, que é o Yahvé, o tetragrama. E bendito seja o filho dele, Baruch atah Yeshua, Baruch atah Ruach Kodesh, que é o sopro santo ou Espírito Santo. Deus tenha piedade de você, mulher do meu Brasil, você crente, não ceda para esse diabo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Compartilhe, você vai estar ajudando a salvar almas para o reino e glória de Jesus. Amém.